Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? O negócio é o seguinte, bora falar então sobre essas seleções que têm a tendência de serem aí muito perigosas nesse Mundial de 2026. Verdade seja dita aqui galera, não tô dizendo que essas seleções que eu vou listar são potenciais candidatas ao título ou nem mesmo de chegar a uma final, beleza? Ainda que o futebol é uma caixinha de surpresa, né, como diriam os antigos. Mas o fato é que eu tô querendo dizer que essas seleções elas podem sim, por que não, eventualmente trazer problemas para as principais seleções dessa Copa, inclusive para o Brasil, e a gente vai entender isso mais para o final aqui do vídeo de hoje, porque realmente, cara, elas podem cruzar o nosso caminho e é de uma forma inacreditável, beleza? Mas vamos por partes. Antes de mais nada, eu quero falar quais são essas seleções aqui que você já viu na thumbnail do vídeo, né? Hoje eu vou falar então sobre a seleção equatoriana, sobre a seleção norueguesa e sobre a seleção japonesa, galera, beleza? São três seleções, continentes diferentes, propostas de jogo diferentes, embasadas em estilos e mentalidades de jogo diferentes, tranquilo? E assim, com tradições, culturas dentro do futebol muito distintas umas das outras, mas o fato é que todas elas chegam muito bem estruturadas para essa Copa do Mundo e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, antes de mais nada, eu já puxo a nossa telinha de react aqui para a gente poder ver quais são os grupos que essas seleções estão inseridas. E assim, não são grupos muito fáceis, né? A verdade tem que ser dita que existem grupos que são um pouco mais acessíveis, mas de toda forma, eu acho que é muito seguro que essas três seleções passem de fase, ainda mais sendo uma Copa do Mundo com 48 seleções, o que faz com que a gente tenha aquela fase de 16 avos, né? E que alguns dos terceiros melhores colocados também se classificam, então é praticamente impossível que esses países não passem de fase. Pois bem, o Equador está no grupo E, que é o grupo da Costa do Marfim, de Curaçao e da Alemanha, né, de cabeça de chave. Vale dizer que a Alemanha tem um baita de um time, mas nas últimas duas Copas não foi muito bem, né? Teve um desempenho abaixo, foi eliminado ainda na fase de grupos, tranquilo? Não sei se isso vai se repetir agora nesse Mundial, mas vale dizer. Grupo do Japão é o grupo F, um grupo bastante embolado, bastante nebuloso, eu diria, né? A gente tem aqui a Tunísia, a Suécia que se classificou na repescagem, né? Na reta final, conseguiu garantir a sua vaguinha, e os Países Baixos, que eu acho que tem um bom elenco, como sempre a Holanda chega com uma certa pompa, né? De ser um potencial campeão, ou talvez de chegar às fases finais da Copa do Mundo. Não chega a ser um grupo também muito tranquilo. O Japão a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. E o grupo da Noruega, que é o grupo I, que tem então o Iraque, o Senegal vindo de uma geração espetacular, pode ser também um confronto bastante interessante da gente assistir nesse Mundial. E a França, claro, como todo mundo sabe, finalista nas últimas duas Copas do Mundo, um título, chega como fortíssima candidata a ser campeã do mundo. Mas vamos falar então sobre essas seleções que são essas possíveis surpresas. Eu vou puxar aqui inicialmente a seleção equatoriana, que participou de 4 Copas do Mundo, tá, até o momento na sua história. Todas essas Copas do Mundo foram disputadas já no século XXI, a primeira delas na Copa de 2002, onde eles ficaram em segundo colocado na eliminatória para aquela Copa do Mundo, mas acabaram sendo eliminados logo na fase de grupos. Depois veio a Copa de 2026 na Alemanha, onde os equatorianos fizeram a sua melhor campanha, tranquilo, chegaram até as oitavas de final sendo eliminados para a Inglaterra, tinham se classificado em terceiro lugar nas eliminatórias aqui da Conmebol, depois voltaram a participar de uma Copa na Copa de 2014 aqui no Brasil, ficando na 4ª colocação naquelas eliminatórias e parando também na fase de grupos, tanto quanto na Copa de 2022 no Catar, onde eles também foram eliminados na fase inicial, ficando na 4ª colocação das eliminatórias da Conmebol. Repetiram, né? A mesma exibição de 2014 e 2022 foi o mesmo caminho, o mesmo percurso e a mesma fase onde eles foram eliminados na Copa. Só que tem o seguinte, cara, como é que o Equador chega para essa Copa do Mundo? Eles chegam com a 2ª colocação nas eliminatórias aqui das Américas, beleza? Aqui da Conmebol, né? No caso especificamente falando. Eles tiveram disparado o menor número de derrotas, tá? Apenas 2 em toda essa fase de eliminatórias aqui sul-americanas, e tiveram disparado a defesa menos vazada, foi a defesa que sofreu apenas 5 gols. E a gente já vai ver, tá, que muito disso aqui se traduz exatamente nos principais jogadores equatorianos, nos principais nomes dessa seleção, tá? Porque assim, Equador, cara, tem um sistema defensivo espetacular, de verdade mesmo. E os principais nomes desse time são o Estupinhan, que é um lateral esquerdo que hoje está no Milan, tá? Depois, o Moisés Caicedo, cara, que é um dos principais nomes do Chelsea, foi comprado aí a custo de ouro recentemente, né, algumas temporadas atrás.
é um dos capitães, uma das referências desse time do Chelsea, e simplesmente o Hincapié e o Pátio, que foram 2 finalistas da Champions League, cara, coisa de 2 semanas atrás. Então, assim, justamente é aquela coisa do não tem bobo no futebol, né? Não é como se a gente fosse encarar uma seleção equatoriana ou uma outra seleção, até mesmo das que eu vou falar aqui, onde os jogadores jogavam muito nos seus países ou até mesmo no seu continente. Não, cara, nada disso, tá? Todos eles estão absolutamente acostumados a enfrentar os principais nomes do futebol mundial, a conviver com esses principais nomes, tá? Em treinamentos, em jogos, nas ligas mais difíceis do mundo, estão expostos à pressão, então assim, não é como se eles fossem encarar uma pressão absurda chegando nessa Copa do Mundo. Então eu acho que isso é um fator diferencial, beleza, galera? É sim um fator diferencial. E aí as características principais, claro, tá uma seleção muito calcada na defesa, a gente viu como foi a campanha deles nas eliminatórias e a gente percebe também que os principais nomes é o que proporcionam esse tipo de sistema muito vinculado à parte defensiva. Então é um time muito intenso fisicamente, aqui eu separo, né, as principais características do time que é treinado pelo Sebastián Beccacece. Nós temos uma defesa sólida e organizada, claro, uma pressão agressiva para retomada da posse de bola quando o adversário quer sair para jogo. E os nomes do Moisés Caicedo, claro que é o motor no meio campo, o Éner Valencia, que é uma referência, né, nesse ataque dessa seleção, principal referência ofensiva, e claro, muito difícil de ser derrotado um time assim, que é competitivo sem a bola, né? Então essa parte física permite com que eles consigam ter uma consistência ao longo de todos os 90 minutos, até eventualmente se passar para fases, né, em que necessite, por exemplo, prorrogação ou coisas do tipo. É um time muito, muito forte fisicamente, beleza, galera? Acho que essas são as principais características aí do Equador e que nos mostram que a gente tem que ficar de olho, beleza? Bora falar um pouco então da Noruega, segunda seleção que a gente vai falar aqui, seleção norueguesa que volta a uma Copa do Mundo depois aí de 28 anos, a última participação tinha sido lá em 1998, né? Os anos 90 dos noruegueses foram muito bons, né? Foram para 2 Copas do Mundo. Lá em 98, então, nessa última participação, eles se classificaram na primeira colocação nas eliminatórias da UEFA, tranquilo. Na Copa do Mundo fizeram a melhor campanha de sua história, né? Foram eliminados para a Itália nas oitavas de final. Vale lembrar que a Noruega venceu a seleção brasileira naquela Copa do Mundo, né? E tem aquela coisa do Brasil nunca ter vencido a Noruega, né? Que é um negócio inacreditável e que a gente pode ter esse jogo nessa Copa. Eu já vou falar sobre isso logo mais, beleza? As outras exibições da Noruega, lá na Copa de 1994, então, também se classificaram para aquele Mundial na primeira colocação do seu grupo nas eliminatórias da UEFA. Na Copa do Mundo foram um pouco pior, acabaram sendo eliminados na fase de grupos. E a última participação, aliás, a primeira, né, da Noruega, tinha sido lá em 1938, galera, há muito tempo atrás. As eliminatórias europeias funcionavam num outro sistema, eles acabaram se classificando diretamente para aquela competição e acabaram sendo eliminados logo na primeira rodada. A Copa do Mundo ainda tinha também um outro sistema, beleza? Mas como é que a Noruega chega para essa Copa do Mundo? Eles chegam muito bem, galera. É uma geração muito forte, a gente já vai ver os nomes aqui, vamos comentar. Mas o fato é que eles chegam com uma primeira colocação do grupo I, que, assim, é importante a gente dizer, tá? As eliminatórias europeias, elas têm um sistema que muitas vezes beneficiam, né, os próprios times que são maiores, que têm mais qualidade, porque são muitos países dentro do continente e isso fica diluído, né, dentro dos grupos. Então, geralmente, você tem 2 seleções muito fortes e 3 seleções mais fracas no grupo. Ou se são grupos de 4 seleções, você tem uma que é muito mais forte e 3 que são um pouco inferiores, algo do tipo, tá? A Noruega caiu num grupo bastante, assim, acessível, vamos dizer, mas que tinha, por exemplo, a Itália, né, que não se classificou para a Copa. Então, assim, mas ganhou de um placar muito absurdo, mas foi contra a seleção XYZ. Cara, eles fizeram esse percurso, beleza? Teve gente que não fez. Então vamos olhar aqui as estatísticas deles, porque eles, por exemplo, com exceção da Inglaterra, a Noruega foi a única seleção a vencer todas as 8 partidas das eliminatórias, beleza? Com destaque, claro, para as 2 vitórias contra a Itália, como eu disse, especialmente a no San Siro, que foi uma goleada e que carimbou a classificação dos noruegueses para a Copa. Depois eles tiveram disparado o melhor ataque de todos na eliminatória, com 37 gols marcados. Tiveram uma das melhores defesas de todas também nas eliminatórias europeias, sofrendo apenas 5 gols. E ainda tem o seguinte, tiveram justamente por conta dessa somatória aí, o melhor saldo de gols de todas as eliminatórias. Lá na Europa, né, especificamente, com um saldo de 32 positivo. E aqui, como eu disse, se as principais características do Equador
se referem justamente a ser uma seleção que sofre menos gols, que não é tão derrotada, e isso a gente vai perceber justamente por conta dos principais nomes, né, e dessa característica muito defensiva associada a esse sistema defensivo. Aqui com a Noruega a gente vê o quê? Um time que faz muitos gols, um time que propõe muito jogo, e é justamente o que fica flagrante com os principais jogadores dessa seleção norueguesa. Cara, você tem o Julian Hirson, né, ou Julian Hirson, que é do Borussia Dortmund, tá sendo aí procurado por outros grandes clubes. Eu já vi notícia do Manchester United atrás dele, que é um cara que é muito explosivo na lateral, um cara que joga bastante pelas alas, vai bastante até o fundo do campo. E aí a gente tem o Martin Odegaard, que é o principal cara de construção desse time, e o que falar do ataque, né? Alexander Zorlo, do Atlético de Madrid, e obviamente dispensa comentários o Erling Haaland, artilheiro da Premier League mais uma vez nessa temporada, terceira chuteira de ouro dele em 4 anos que ele tá lá na Inglaterra. O cara dispensa comentários. Então, assim, é um time muito, muito, muito forte no seu sistema ofensivo. Essa é uma das principais características do time, que é comandado pelo Solbakken, né, o Ståle Solbakken, que foi jogador, aliás, né, da seleção norueguesa também. Time forte fisicamente, um jogo muito vertical, muito direto, com bolas longas, procurando o Erling Haaland na área. É um time que tenta se moldar muito pro atacante norueguês poder fazer os gols que ele precisa. A busca rápida pelo ataque, né, como eu disse, e o Odegaard sendo o principal articulador desse time, que pode eventualmente, por que não, explorar muito a jogada aérea, né? O Odegaard, que é o capitão, né, um dos principais nomes do Arsenal, que é o time que mais explora jogadas aéreas hoje em dia, né? Seja com escanteios, com faltas nos arredores da área, por que não, de repente, tentar replicar isso na seleção da Noruega, que tem um time muito alto. E, aliás, eu falei aqui dos jogadores de ataque, mas não dá para deixar de dizer, por exemplo, do Ajer, né, que é um zagueiro do Brentford. A gente tem jogadores que são muito capazes, né, muito altos, que podem sim trazer complicações nessas jogadas aéreas, e eu acho que é um time que tem tudo para poder incomodar bastante, galera, beleza? Olho neles, porque realmente a Noruega vem para incomodar nessa Copa do Mundo. E a última seleção, a gente chega aqui então justamente no Japão. A seleção japonesa tá aqui bem representada com essa camisa espetacular, cara, feita pela Adidas na reedição da camisa de 1993. Ontem eu tava com a camisa da Bélgica. Eu pretendo fazer um conteúdo sobre essas camisetas lá pro Instagram, eventualmente trazer aqui pro YouTube também. Trabalho sensacional para quem é colecionador de camisas de futebol. É um barato isso aqui, né, cara? Camisas retrô. Mas enfim, seleção do Japão, então, é a que tem mais participações em Copas do Mundo, dentre essas aqui. Já vai para a sua 8ª Copa. Desde que participou da primeira lá em 1998, o Japão não largou mais o osso, né? Participa de todas as Copas do Mundo em sequência. A primeira em 1998 sendo eliminado na fase de grupos. Depois, em 2002, o Japão sediou aquela Copa junto da Coreia do Sul, acabou chegando até as 8ª de final. Na Copa de 2006, o Japão novamente eliminado na fase de grupos, e aí aqui a gente começa a reparar uma evolução, né, galera? Vale dizer que assim, o futebol começou a se tornar popular no Japão a partir dos anos 90, né? Alguns personagens muito importantes indo para lá para poder difundir um pouco mais o esporte. Claro, o nome mais importante talvez de todos eles, né, especialmente se tratando de Brasil, é o Zico, um cara que é idolatrado por lá no Japão. E aí a gente percebe que foi escalonando, né, o nível do alcance do futebol japonês. Então, assim, eles foram eliminados na fase de grupos, depois 8ª de final, depois fase de grupos. 2010 a gente já chega para uma eliminação nos pênaltis para o Paraguai, ou seja, não foram eliminados já de forma direta. Pênaltis é aquela famosa loteria, né? Claro que tem muita competência, mas eventualmente eles poderiam ter chego à fase de quartas de final. Depois, em 2014, foram eliminados na fase de grupos, mas em 2018 eles voltam a chegar umas 8ª de final e agora foram eliminados para a Bélgica, quem é que vai lembrar, de uma forma bastante trágica, né? O Japão vencia aquele jogo. Tem um lance no final da partida em que eles querem cobrar um escanteio. O time da Bélgica era extremamente alto. Tinha caras como o Fellaini, como o Kompany, né? A seleção do Japão com uma média de estatura um pouco mais baixa. Eles tentaram ganhar no alto num escanteio na reta final da partida. Acabaram tomando contra-ataque e foram eliminados. E aí, em 2022, novamente, chegam até as 8ª de final. E, aliás, galera, em primeiro lugar, num grupo que tinha Alemanha e Espanha. Vale dizer aqui, beleza? Vale dizer aqui. Foram eliminados nos pênaltis para a Croácia e, mais uma vez, ficaram pelo caminho, não conseguindo atingir essa etapa de quarta de final. Mas o fato é que é uma seleção muito forte, que vem evoluindo demais, tá? Demais. E graças a alguns dos seus principais jogadores, claro. A gente vai falar aqui do Ueda, né, que é atacante do Feyenoord,
que foi o artilheiro disparado lá na Eredivisie, claro que é um campeonato forte, mas abaixo dos principais no continente europeu, evidentemente, mas ainda assim é importante, é um cara que é artilheiro de uma liga importante, né, de uma liga que revela muitos craques para o mundo afora. Depois a gente tem o Ritsu Doan, que é um bom jogador de futebol lá no Frankfurt, já está há bastante tempo na Alemanha, e aqui acho que os 3 principais nomes desse elenco hoje em dia: o Wataru Endo, jogador do Liverpool, o Daichi Kamada do Crystal Palace, que foi campeão agora também, né, da Conference League, e acho que o principal nome dessa Copa do Mundo para o Japão vai ser o Takefusa Kubo, né, da Real Sociedad, ele que foi campeão da Copa do Rei. Então, novamente, é a mesma coisa que eu disse da seleção equatoriana, né? Não fiz essa referência à seleção da Noruega porque eles já estão na Europa, né, evidente. Mas a seleção japonesa não é mais composta só por jogadores que jogam no Japão, claro que tem, mas são jogadores, muitos deles, que estão acostumados a encarar esses principais nomes do futebol europeu, do futebol mundial, tem contato diário, a escola japonesa está evoluindo e também muito por conta de quem? Do Hashimi Moriyasu, galera, que é o técnico do Japão, que está treinando a seleção japonesa desde a Copa de 2018, aliás, depois, né? Ele chega depois da Copa de 18, é o primeiro técnico a ter o contrato renovado depois do final de uma Copa do Mundo, no caso em 2022, né? Ele não foi dispensado, ele seguiu no trabalho dele, deram mais 4 anos ou 3 anos e meio, né? Desde a última Copa. E as principais características desse time são justamente a organização tática exemplar, cara. Eles têm essa coletividade que eu disse anteriormente. É um time compacto e disciplinado sem a bola, com transições muito rápidas e letais. E, claro, costuma crescer contra as seleções mais fortes, né? Esse espírito aí copeiro que a gente tem visto do Japão, que venceu a seleção brasileira, né, galera? Não vamos nos esquecer naquele amistoso do ano passado. Amistoso, mas nos venceram, teve falha, teve tudo de errado. Era um momento bem de transição, né, da seleção brasileira, mas o fato é que o Japão nos venceu, beleza? Só que tem um detalhe, eles perdem muita força, especialmente ofensiva, com os desfalques do Mitoma e do Minamino, né, cara? Que azar do Japão, perdendo 2 dos seus principais nomes. O Mitoma, hoje em dia, é um dos principais dribladores da Premier League, jogando pelo Brighton, que é um time mais modesto, né? Então, assim, é um bom jogador de futebol. O Minamino também fez parte do elenco do Liverpool, né? Integrou o elenco dos Reds por algum tempo, hoje está no Mônaco. Infelizmente sofreu uma lesão, salvo engano, em dezembro do ano passado. A do Mitoma foi há 1 mês, né, cara, atrás, ou 2 meses atrás, que tirou ele da Copa do Mundo. São desfalques importantes, mas ainda assim eu acho que é um Japão que tem tudo para poder propor jogo, beleza? Vamos agora então fazer o seguinte: Arthur, mas você tá ficando louco, esse tipo de seleção não chega para as fases finais da Copa do Mundo, isso aí não passa de nada. Eu trouxe aqui uma estatística que não significa muita coisa, tá? Mas é porque eu achei interessante, talvez possa te chamar a atenção também, que é o seguinte: esse quadro aqui, galera, tá? Algumas surpresas que a gente teve em Copas do Mundo. Eu separei da Copa de 1990 para frente, porque antes eu não... era outro estilo, né, de futebol. Eu resolvi tentar fazer um recorte um pouco mais moderno, pegando então justamente dessa Copa da Itália para frente. E a gente pode reparar aqui que praticamente, cara, toda Copa do Mundo tem uma surpresa chegando às fases de semifinal. Essas seleções que estão listadas aí foram até as semifinais, beleza? Então na Copa dos Estados Unidos em 94, a gente teve, por exemplo, a Bulgária e a Suécia chegando para a semifinal. Quem diria, não é mesmo? Extremamente surpreendente. Claro que eram outras gerações, os times eram muito bons, mas de toda forma, pelo contexto histórico, pela representatividade, foi bastante surpreendente. Depois, em 98, a gente tem a Croácia chegando até a semifinal, que era um país com aquela construção, né, de Croácia para aquela época, era recém-construída, né, tinha acabado de ter a dissolução da Iugoslávia pouco tempo antes, então era uma seleção que chegava nova para aquela Copa do Mundo e já alcançou uma semifinal. Depois, em 2002, a gente teve Turquia e Coreia do Sul na semifinal, galera. Olha os nomes que a gente está encontrando aqui. 2006, Portugal semifinalista. Para aquele contexto, beleza? Portugal era sim uma grande surpresa numa semifinal. A última grande campanha dos portugueses tinha sido lá em 66 com o Eusébio. Olha o tempo que já fazia. Tá? E Portugal, para você que hoje é acostumado com o Cristiano Ronaldo, Portugal não era peça comum em Copas do Mundo. Tá? Se eu não estou equivocado aqui, eu acho que eles tinham ido para a Copa de 66, voltaram aí para de 86, depois só voltaram em 98 ou 2002. Então, assim, era assim um outro cenário. Portugal chegar a uma semifinal foi uma surpresa. 2010, o Uruguai chegar à semifinal também foi uma surpresa.
O Uruguai é uma seleção gigantesca, né? Bicampeã do mundo, ou tetra, a depender, né, da consideração lá das Olimpíadas, aquela história toda. Mas foi, sim, uma surpresa os uruguaios chegarem à semifinal em 2010. 2014 foi a primeira Copa que a gente teve, vamos dizer assim, as ditas grandes seleções, né, todas mais temidas, né? As semifinais ali foram entre Brasil e Alemanha, Argentina e Holanda. Depois, em 2018, a gente volta com as surpresas com Croácia e Bélgica chegando nas semifinais, com destaque para a Croácia, que foi até a final. Acho que de todas elas aqui, foi a única que conseguiu chegar a esse estágio. E depois, em 2022, a seleção do Marrocos, cara, de uma forma espetacular, chegando até as semifinais. Então, por que não vislumbrar alguma dessas seleções chegando até um patamar mais à frente, não é mesmo? Eu acho que poderia ser possível. Porém, galera, vamos para a nossa última tela que eu tenho aqui. Isso aqui é o site do GE, tranquilo, que eu peguei aqui. Eu vou tentar dar um zoom. Já tô fazendo bobagem aqui, né? Aqui está, beleza? Eu coloquei as seleções de Japão, Equador e Noruega ficando na segunda colocação dos seus grupos. E aí olha o que se apresenta, cara, é surreal, né? Porque eu te confesso que assim, ó, eu gostaria que essas seleções chegassem até as fases mais à frente. Só que aí no caminho do Brasil não tem muito o que fazer. Se isso aqui de fato se desenhar, a gente vai ter um Brasil e Japão, com o Brasil ficando em primeiro colocado, os japoneses ficando em segundo no seu grupo, que eu acho que tem chance de ficar em primeiro, tá? Aliás, eu acho que tem chance de ficar em primeiro contra a Holanda, vamos ver o que vai acontecer, não sabemos. Mas eu acho que a gente pode ter esse confronto entre Brasil e Japão, e caso Equador e Noruega também fiquem em segundo nos seus grupos, que tem Alemanha e França, né? Ou seja, o caminho da Noruega ainda acho que é mais difícil até, né, do que o do Equador, mas a gente teria um Equador e Noruega se cruzando na fase de 16 avos, cara, 16 avos, e aí aqui o Brasil passando da seleção japonesa, a gente teria Brasil e Equador ou Brasil e Noruega. Não sei te dizer em quem que eu apostaria em nenhum desses casos e, enfim, cara, é muito duro porque justamente as três seleções aqui que a gente tem como possíveis surpresas são as seleções que vão estar nessa etapa de 16 avos no caminho do Brasil, cara, inacreditável. Beleza, galera? Mas por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. A Copa do Mundo vai começar, aliás, vamos voltar aqui para a telinha em aberto. A Copa do Mundo começa hoje. Vamos ver quem que vai se dar bem no fim dessa história. Eu, sinceramente, acho que a gente pode ver essas seleções chegando até essas fases aqui e a Copa se desenhar exatamente dessa forma aqui para a seleção brasileira, tá? Tendo que encarar Japão e tendo que encarar o Equador e Noruega. Espero que a Noruega não venha pela frente, pelo menos o retrospecto não nos ajuda, não é mesmo? Nunca vencemos os caras, meu Deus do céu. Que loucura, galera! Por hoje era isso, meu povo. Eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo. Essas seleções são perigosas mesmo. A Copa do Mundo vai começar, cara. Você vai acompanhar tudo comigo aqui no canal Camisa 5. Não deixe de dar like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vai lá no Instagram, deixa o seu follow lá no @canal Camisa 5 oficial. A gente tem também alimentado demais a página por lá para você ficar por dentro de tudo, de todas as notícias. Por hoje era isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você, curta demais a Copa do Mundo de 2026. Vamos embora, tamo junto. Um grande abraço, valeu e falou!